Muito obrigada. Só dando as boas-vindas do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que é uma instituição que em maio deste ano fará 118 anos. Então, aqui vocês têm um encontro com duas realidades. Uma é da instituição que funciona aqui, Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e a outra é com o prédio, que é o Solar Barão do Guajará. O prédio, o Solar Barão do Guajará, vai ser falado, para não repetir muito, pela professora Paula, que já foi apresentada, faz parte da nossa diretoria, como já foi apresentada aqui. E eu vou só dizer umas brevíssimas palavras sobre a instituição, o que é que funciona aqui, até porque nós ainda não conseguimos abrir ao grande público. É a nossa meta dessa diretoria, aliás, desde o início, de abrir a visitação do que existe nesse prédio, incluindo os seus acervos, que depois será falado pela professora Marcela Cabral, que é nossa diretora de patrimônio, e aqui o professor Elson, diretor de arquivo. Bem, só para dizer que o Instituto Histórico e Geográfico do Pará ele foi fundado a 3 de maio de 1900, por ocasião dos festejos do 4º centenário do descobrimento do Brasil. Eu costumo dizer, repetir, que nós estamos aqui, ontem estava na Universidade Federal do Pará, que é a instituição mais antiga de pesquisa, ensino, está fazendo 60 anos agora, né? E a pergunta que vem é, onde era produzido o conhecimento antes da Universidade Federal do Pará, que é mais antiga? Conhecimento na área de história, de geografia, da antropologia, etnologia, enfim, de todas as áreas. Museologia. Onde era produzido? Então, aqui que é a razão do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Então, na época, o governador Paz de Carvalho nomeou uma comissão que foi designada para fazer estudos sobre o Pará e, por extensão, a Amazônia, conhecer a Amazônia. Então, foram cerca de 59 intelectuais que se reuniram e fundaram o Instituto Histórico e Geográfico do Pará, numa sessão solene, que eu não vou entrar em detalhes, que aconteceu no Teatro da Paz, no mesmo dia que foi fundada a Academia Paraense de Letras, quer dizer, a Academia Paraense de Letras, para estudar a área da literatura, e o Instituto para as demais áreas das ciências humanas. Bem, então o Instituto fez esse papel, produziu muito, suas revistas existem, são preciosas em termos de conhecimento, mas com a fundação, com a criação da Universidade Federal do Pará, o Instituto perdeu esse papel, porque o conhecimento passou a ser produzido lá, em todas essas áreas. E aí o Instituto teve que se redefinir, passou, como todas as instituições, que não é governamental, nós não somos do governo em nenhuma instância municipal, estadual ou federal, ainda que sejamos de utilidade pública, nós somos privada, né? E o Instituto passou fases difíceis, não só na sua reestruturação enquanto instituição, mas também em relação ao prédio. Mas ele conseguiu se reerguer e hoje, fazendo um grande salto, o que é que acontece hoje? Hoje nós estamos, a professora Gorete falou, nós estamos aqui na 3ª gestão, somos 70 sócios. 70, quem são essas pessoas? São, como a professora Gorete, como a professora Paula, o professor Elson, são professores de diversas instituições, professores, pesquisadores, são intelectuais, enfim, aqueles que produzem o conhecimento. Então, o que é que o Instituto faz hoje? Ele não é um produtor de conhecimento, mas ele é um difusor desse conhecimento. Isso que está acontecendo agora aqui é uma difusão do conhecimento, né? Então, ele tem hoje na sua identidade dois polos da identidade do Instituto, outro que é conhecimento. Então é um órgão difusor do conhecimento, o que é produzido nas instituições. O Instituto tem a obrigação e faz a difusão nas chamadas sessões de estudo que são abertas ao público. E também tem no outro polo é conhecimento e memória. Memória é guardar exatamente o que diz, quer dizer, a memória social, política, enfim, de todas as áreas, de todas as gamas, sendo também
um zelador daqueles acervos, que é o que a professora Marcela irá falar depois. Então, esse é o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Essa instituição, como eu disse, centenária, que no momento ainda não está, eu falei, aberta ao público, porque nós temos problemas sérios. Um problema sério é a questão do telhado. Vocês sabem que chuva, né, num prédio histórico, em um prédio tombado pelo IPHAN, não se pode fazer intervenções, então são intervenções muito específicas e muito cuidadosas. Mas nós estamos com o projeto fazendo isso e é a nossa meta até o final desta gestão 2020, que nós possamos abrir a visitação pública. Mas hoje nós estamos muito felizes porque estamos recebendo vocês. E quero dizer, para encerrar, professora Gorete e todos, que este evento marca a abertura oficial das nossas atividades para o ano de 2018. Eu tenho, inclusive, um livro ali, que eu não sei se vai dar para todos assinarem, mas pelo menos que um grande número assine, para fazer, então já tem, para fazer o registro dessa visita, que oficialmente abre o nosso ano de trabalho, né, 2018. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade e alguma pergunta pode ser feita no momento que for sendo feita a visita guiada, né, para as professoras, para mim, o professor Elcio, para qualquer um de nós. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Obrigada, professor. E eu vou falar rapidinho de uma parte histórica daqui e da parte arquitetônica. Não sei, na entrada, eu vi que estavam falando sobre a fachada, então a gente sabe um pouco. Tem uma fachada neoclássica, tem um frontão triangular, que é bem característico, e é um prédio dividido em 3 níveis com uma camarinha em cima. Camarinha que dá para ser vista de lá de fora, mas sem muita exatidão, porque ela fica um pouco afastada. Nesses 3 pisos, o que a gente sabe historicamente do prédio? Ele foi no início do século XIX, então é quando ele foi construído, não tem uma data precisa, mas o que é importante saber é que ele era inspirado no que a gente chama de casas nobres. Está muito ligado ainda à arquitetura colonial. Tem a ver com aqueles grandes latifundiários, aquelas casas de fazenda, muito bonitas, de pessoas muito ricas, que vinham para a cidade, e geralmente era assim, como se fosse um grande retângulo, uma fachada simétrica, bem equilibrada, só um retângulo na frente da cidade, assim, de frente para a rua. Era uma área nobre. Em mapas do século XVIII, a gente já tem a localização desse prédio. E o que é importante saber é que, inicialmente, seria até aqui, daqui lá para frente, sem a parte de cima. Uma segunda construção já construiu essas 2 laterais dele. Essa parte e essa parte, como se ele ficasse um U. Né? Então a parte central ampliou, provavelmente passaram a parte de quartos, a parte íntima da casa passou lá para cima e começaram a ter outras funções que até então não tinham sido pensadas. Tradicionalmente, nessa parte inicial, é possível que tivesse uma capela ali na frente e essa parte final foi realmente posterior, colocada ali. Tem umas referências do Ernesto Cruz dizendo que era onde ficava a área de cavalaria, então os cavalos eram guardados lá. Possivelmente porque também passava pela parte de trás da rua, então era mais fácil de guardar essa parte de transportes. Notem que eles fizeram todo esse acréscimo, mas com cuidado de manter a linha do prédio, porque na frente é uma fachada azulejada. Azulejo português, por sinal, é daqui de Belém, é uma construção realmente das mais antigas preservadas, com toda a fachada azulejada. Ele é tombado pelo patrimônio histórico e eles tiveram essa preocupação de manter, já com uma arquitetura eclética aqui no final, que já demonstra a passagem do tempo, né? As pinhas lá em cima, o frontão triangular, mas com a preocupação do azulejo, e fechou o prédio. A parte lá de cima também foi adicionada posteriormente. O que é muito interessante a gente ver, o ladrilho hidráulico que é usado. Nós temos uns trabalhos, acho que dá para a gente se movimentar um pouquinho por aqui, de jogo de ladrilhos aqui, e eu chamo a atenção para essa parte desse, acho que era da parede, que a gente vê aqui, nessa entrada toda. Veja aí, e por que tudo isso, essa escadaria suntuosa, porque
eram nobres que moravam aqui. Então, o primeiro a morar é o barão. Antes do Barão do Guajará, veio o Visconde de Arari. Visconde de Arari era extremamente rico e depois uma sobrinha herdou e essa sobrinha casou com Domingos Raiol. Domingos Raiol é o Barão do Guajará. E esse prédio agora tem esse nome. Então, a gente vê que era uma nobreza que veio ainda da época do Império e que realmente morava muito bem, perto das instituições políticas, religiosas, perto da igreja. E até a gente fala que o fato, para que ele teria uma capela? Aqui está a igreja, a catedral está aqui, Santo Alexandre aqui. Era uma demonstração de poder. Ele poder na sua casa também dizer que podiam as pessoas virem assistir missa na capelinha. Essa escada é muito interessante porque ela tem esse trabalho de balaustrada em volta dela. E ele sobe até, vai diminuindo, tem essa estrutura até o segundo, o terceiro e menor. Então a gente vai caminhar aqui pelo lado para vocês terem uma ideia dessa planta. Então, lembrando que a construção original seria até aqui, onde eu estou, daqui para frente, tá? Desses pisos. Isso daqui já é posterior. Vamos para cá, aqui nessa área. É utilizado, tem livros, vocês podem adquirir livros à venda, tanto dos acadêmicos quanto outros livros que ficam à disposição e podem pesquisar. Tem uma biblioteca com riqueza, não sei se vocês já fizeram o roteiro do Cemitério Soledade. Quem fez de lá também, às vezes, pode me conhecer de lá, que a Dorete às vezes me chama para falar, que eu sou especialista no cemitério. E lá, o livro de mortos do cemitério está aqui. Aquilo que a professora Gorete falou é muito importante. Quem é que cuidava da cultura nesse tempo, enquanto não tinha universidade, era justamente aqui no Instituto Histórico. Vamos caminhando. Vocês veem que com a adição dessas duas laterais, desses braços, adquiriu esse pátio interno, que já é uma característica mourisca, muito da Península Ibérica, esses pátios, né? E como Portugal e Espanha prezavam isso, reflete também essa influência que vinha de lá, para cá, para a região. Nessa parte final aqui que eu falei para vocês, que já foi acrescentado posteriormente, aqui é um projeto de fazer toda a parte de biblioteca, temos um acervo riquíssimo, a Marcela vai falar para vocês, dos livros, de quadros, objetos, tem famílias que doavam para a gente, desde objetos importantes como roupa, cachimbo da pessoa, de alguém que tinha sido um vulto para a cidade, uma pessoa importante. Até hoje, eu lembro que agora em novembro nós tivemos uma doação também. E isso é importante, porque não é uma coisa só de livro, material. A gente sabe que quanto mais a gente consegue essa transdisciplinaridade, não preciso me prender no que está escrito, porque às vezes a história é contada também por objetos, por um tipo de camisa que ele usava, o tipo de caneta que ele usava e assim por diante. Nessa parte aqui está sendo reformada e aqui nós temos a área que são guardados os livros que ainda realmente precisam ser catalogados para cá. Estão informatizando tudo aqui, fica fechado, porque realmente é a nossa reserva ainda. Quando, na virada do século, já entrando pelo 20, começou um pouco a decadência. Tá aqui. Aqui dá para ver uma parte. Vocês quando passarem, olhem, vão ver os livros. Tem livros preciosíssimos aqui. E a professora Marcela está, inclusive, tendo todo esse trabalho de higienização, de preservação, conservação e digitalização, para justamente disponibilizar. Daí que é importante a pessoa ter acesso à cultura. Eu sempre digo nas palestras que eu dou que o sentimento só tem razão de existir quando ele é compartilhado. Aquilo que a gente guarda se perde. E o Instituto se preocupa muito com isso, de passar para as outras pessoas, disponibilizar o conhecimento que está aqui. E que é um mundo, nem a gente mesmo, como acadêmico aqui, tem noção do que a gente encontra. Às vezes é uma surpresa. Quando alguém encontra, olha o que eu achei para ti. Quando foi semana passada, um acadêmico me mandou um trecho de um livro. Paula, olha onde Domingos Raiol está enterrado. Falou em cemitério comigo. Olha onde Domingos Raiol está enterrado, lá no Santa Isabel. Já vou eu para lá procurar para saber onde ele está. Então, uma coisa que um ajuda o outro e que complementa a área do outro, digamos assim. Nessa virada já para o início do século XX, houve toda essa preocupação porque esse instituto, essa casa,
o barão, ele prezava muito as artes. Ele tem objetos pessoais, a gente quando subir, vocês vão ver, que ele se preocupava com isso. Inclusive, ele juntou com outras pessoas para formar umas reuniões com amigos de áreas de cultura, de política, para justamente encaminhar a cultura na cidade. E tudo isso, eu digo que é o DNA da casa. E quando foi no início, isso foi passou um tempo desativado, mas foi doado para o Instituto Histórico, que a presidente falou, e desde então foi inserido ainda no Monumenta, não conseguiu, na época, suprir todas as necessidades, como todo bem cultural que a gente conhece passa por dificuldades, mas assim, é um ponto que às vezes as pessoas não percebem dentro de Belém, chama atenção só a fachada azulejada, mas aqui a riqueza é muito grande, então fica também o convite de virem com mais calma para apreciar as coisas, ver e assim, tentar difundir também isso, mostrar e saber dessa opção. Para quem é pesquisador, quem se interessa, pode encontrar informações importantíssimas aqui. Tem a própria Marcela, você dá o tema, ela consegue te ajudar nisso. E fica aqui o convite e estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, como é a parte histórica, a parte arquitetônica, podem perguntar, enquanto não chega outro grupo. A Paula Caluf, eu tenho que dizer para vocês que ela tem um trabalho maravilhoso sobre o cemitério da Soledad, né? E aí, vocês sabem onde é o cemitério da Soledad? Ali em Batista Campos, no hotel de Batista Campos, nós entramos lá. Mas ela fez o que foi um trabalho lá de mestrado dela pelo IFAM, né? Que ela fez. Então ela propôs um roteiro dentro da Soledad, falando de toda a parte arquitetônica, maravilhoso. Depois vocês podem pegar o contato dela, porque eu acho que ela ainda agenda para grupo. Ainda, isso. Agenda para grupo. E lá em Curitiba, eu estou tendo a oportunidade de participar e conhecer a Clarice Glaça, que ela é apaixonada, tem um cemitério maravilhoso em Curitiba, né? É um percurso aí maravilhoso também, que eu recomendo. Quem tiver interesse, agendar, porque é só com agendamento. Fala com a Paula, agenda com ela e faz esse percurso. Isso, forma um grupo, né? Eu trabalho na Prefeitura de Belém, na Secretaria de Urbanismo, coordeno o PAC Cidades Históricas, mas aí vocês colocando, olha, tem um grupo tal, a gente agenda, a gente marca, eu consigo, porque o cemitério só abre segunda-feira por causa da devoção. Nos outros dias ele permanece fechado, mas aí a gente agenda, no outro dia a gente vai lá com mais calma, onde a gente vai poder sentir e ver também que preciosidade nós temos aqui em Belém. Como eu falo, a gente pode conhecer um pouco mais do corpo e da alma do cemitério. O corpo, que são as lápides, os túmulos, a arquitetura dele em si, o valor estético e artístico, mas também a alma, que são as devoções, é aquilo que acontece lá dentro. É quando um lugar passa a fazer sentido para uma comunidade que vai ali, que cria relações até dialógicas, o pessoal brinca assim, diálogo, Cosmo, tem diálogo, sim. Por quê? Porque a partir do momento que ele visita, que ele cria um vínculo, tem uma resposta para ele. Ele se sente bem, ele diz, olha, eu nem converso, nem rezo mais, eu venho aqui só conversar com a devoção. Então é muito interessante, é um trabalho também que vocês podem dispor, eu acho que no Casa do Patrimônio do IFAM, eu deixei, vocês podem entrar no site. Eu acho que está no site, Paula. Tá, pois é. Aí, então você pode entrar aqui, lá eu disponibilizei em PDF um folder que você pode ir lá, não precisa ir quantia, vão primeiro lá, vão se enturmando, tem os numerozinhos dos principais túmulos, você pode ir lá, olha, fala um pouquinho de quem é, qual a importância, e o que é interessante lá, que eu faço, que é a minha pesquisa, justamente a iconografia funerária, toda a simbologia que está por trás. O que ele queria dizer quando ele botou no túmulo da filha dele uma rosa em botão quebrada? O que ele queria dizer com a ampulheta alada? O que ele queria dizer com uma tesoura cortando o fio e assim por diante? Cenas dos próximos capítulos, me convidem para o cemitério, tá bom?